Primeiro dia oficialmente sem uso de máscaras obrigatória no estado de Santa Catarina. E você vai ver também. Governo federal tenta conter os problemas ocasionados pela importação de fertilizantes. Inflação oficial sobe no mês de fevereiro, atingindo o maior patamar dos últimos 7 anos. Mau tempo dos últimos dias não deixou a Secretaria de Obras de Içara colocar a ponte no bairro Aurora. O prefeito Clécio Salvaro foi a Florianópolis pedir investimentos para a construção da UTI oncopediátrica. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje segunda-feira, dia 14 de março de 2022, tempo nublado, previsão de chuva aqui no sul catarinense. No último dia 11, há 2 anos, a Organização Mundial da Saúde qualificava pela primeira vez a epidemia da Covid-19 como pandemia e estipulava os estados a tomarem medidas necessárias. De lá para cá, muita coisa mudou. O termo pandemia não existe na classificação de etapas de uma epidemia da OMS, mas o uso provocou uma verdadeira conscientização sobre os perigos do novo coronavírus e o mundo se confinou. 2 anos e 6 milhões de mortes depois, a entidade afirma que havia alertado semanas antes, mas foi escutada por poucas pessoas. Em 30 de janeiro de 2020, a Agência Sanitária das Nações Unidas declarou que a situação era de emergência de saúde pública de alcance internacional. Mas somente no anúncio de pandemia, o mundo começou a agir. A OMS se frustrou não somente com a falta de reação dos países, mas também teve que lidar com críticas de má gestão da crise. 2 anos depois, muitos problemas continuam. A distribuição de vacinas é desigual e há o risco de novas variantes surgirem. O governo federal lançou o Plano Nacional de Fertilizantes em uma cerimônia realizada em Brasília. O objetivo é diminuir a dependência externa da compra do produto. Durante o evento, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que a proposta visa facilitar o acesso e a produção dos principais insumos de fertilizantes, especialmente nitrogênio, fósforo e potássio, que são largamente usados pelo setor agrícola e considerados essenciais para o fornecimento de um ou mais nutrientes para as plantações. O Brasil consome 8% de toda a produção mundial de fertilizantes, avaliada em 55 milhões de toneladas, e importa 85% do insumo usado pelo agronegócio, principalmente da Rússia. A ministra disse que a expectativa do plano é reduzir tal dependência para 45%. Não estamos buscando autossuficiência, mas sim a capacidade de superar desafios e manter nossa maior riqueza, o agronegócio brasileiro, que é pujante, competitivo e faz a segurança alimentar do nosso país e do mundo. O Plano Nacional de Fertilizantes traz indicadores para o planejamento do setor até 2050. Em razão do conflito com a Ucrânia, a Rússia recebeu uma série de sanções dos Estados Unidos e de países membros da União Europeia, algumas envolvendo a comercialização de fertilizantes. A ministra também informou que vai defender na Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura a suspensão das punições. Tereza Cristina vai argumentar que, assim como os alimentos, os fertilizantes não podem ser objeto de sanções. O Senado instaurou a comissão que irá revisar a lei do impeachment, promulgada em 1946. O colegiado reúne 12 juristas sob o comando do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Ricardo Lewandowski, o responsável pela liderança da sessão que julgou a então presidente Dilma Rousseff em 2016.
A lei de 1988 está defasada, considerando que já foram apontados em diversas ocasiões pela doutrina e jurisprudência como fonte de instabilidade institucional e a necessidade da revisão. A comissão terá que apresentar um estudo e um anteprojeto sobre o tema em 180 dias. Depois de subscrito por um ou mais parlamentares, o texto passa a tramitar como um projeto de lei e segue para análise da Câmara dos Deputados se houver aprovação pelo plenário do Senado. A sanção da proposta pelo presidente é a última etapa desse processo, caso ela seja aprovada. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a modernização de uma lei é fundamental atualmente para que se possa ter a melhor disciplina possível em relação a um instituto, e ele precisa estar adequado, sobretudo, à Constituição de 1988. A inflação oficial subiu em fevereiro e atingiu maior taxa para os últimos meses deste mês, dos últimos 7 anos. A alta foi puxada principalmente pelo custo das mensalidades escolares e também dos alimentos. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial do país, subiu 1,01% em fevereiro, após ter registrado taxa de 0,54% em janeiro. Segundo o IBGE, essa é a maior variação para o mês de fevereiro desde 2015 e da maior taxa mensal desde outubro do ano passado. Todos os grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta, mas os principais impactos vieram dos preços dos grupos de educação, alimentação e bebidas. No grupo de educação, o maior aumento veio dos cursos regulares, com destaque para o ensino fundamental, a pré-escola e o ensino médio. Em alimentação, a alta de alguns produtos pressionou o IPCA. Um deles foi a batata inglesa, que subiu 23,49%. A cenoura teve alta de 55,41%. A seguir, primeiro dia útil após o novo decreto que desobriga máscaras no estado. Foi dado início na última semana uma operação da Polícia Federal que busca fraudadores de uma vida inteira do INSS. Cerca de 28 policiais federais e 5 servidores do Ministério do Trabalho e Previdência cumprem 7 mandados de busca e apreensão em Londrina, no norte do Paraná. A Operação Tachyons foi deflagrada com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa que lesava o Instituto Nacional do Seguro Social por meio de documentos forjados para obter benefícios. A suspeita é que o grupo atuava há mais de uma década. Os mandados judiciais são realizados em residências e escritórios de contabilidade vinculados aos principais integrantes do grupo criminoso. Os prejuízos estimados até o momento passam de 17 milhões de reais. Os suspeitos podem responder por estelionato qualificado e formação de organização criminosa. E em Santa Catarina, esta segunda-feira foi marcada como o primeiro dia útil oficial sem máscaras depois de 2 anos. A partir do novo decreto publicado no último sábado, dia 12 de março, o uso de máscara não é mais obrigatório por força de lei no âmbito do estado de Santa Catarina. No entanto, cada município pode estabelecer regras mais rígidas conforme a realidade local, além de prerrogativas de cada estabelecimento. Nos hospitais e centros de saúde, conforme a regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o uso de máscaras permanece como sendo altamente recomendado e deve ser estimulado, devido ao risco que esses ambientes têm para a transmissão de doenças. Santa Catarina foi um dos primeiros estados a decretar medidas de prevenção ao coronavírus e também ainda mantém índices de vacinação acima dos 82% do esquema primário completo, com 2 doses ou dose única, e possui a menor taxa de letalidade do país, apenas 1,31%.
E o prefeito Clésio Salvaro foi a Florianópolis pedir investimentos para a construção de uma UTI oncopediátrica no Hospital São José. As crianças que precisam de atendimento têm que se deslocar hoje para Florianópolis. Na última sexta-feira, o prefeito Clésio Salvaro esteve na capital do estado, onde entregou ao governador Carlos Moisés um pedido para a ampliação da unidade oncopediátrica que atende crianças e adolescentes de 0 a 19 anos de 45 municípios de Santa Catarina no Hospital São José. As crianças e adolescentes que realizam tratamento oncológico quando necessitam de encaminhamento para a UTI, hoje são deslocadas da cidade e iniciam uma força-tarefa para conseguir um leito em Florianópolis. Olá, meus amigos, saindo agora aqui do Palácio da Agronômica de Florianópolis, onde entreguei para o governador um grande pedido para atender a cidade de Criciúma e toda a região. Trata-se de um ofício pedindo 12 milhões de reais para construir na cidade de Criciúma, ali no Hospital São José, a oncopediatria. O que é isso, prefeito? Então o prefeito vai dizer, a construção de uma UTI para atender as crianças portadoras de câncer. Hoje, as crianças são tratadas aqui no Hospital Joana de Guzmão. Com este pedido, se o governador nos atender, e a expectativa é muito positiva, que seja já publicado na próxima semana no Diário Oficial do Governo do Estado. Passos importantes já foram dados, a nossa deputada Giovana, o Acélio Casagrande, a Cilce Tadim, os nossos vereadores, o Miguel, o Daniel Antunes e o Jefferson já conseguiram os equipamentos, agora falta a obra. Exatamente isto que eu vim pedir aqui no Palácio da Agronômica nesta tarde de sexta-feira. Acho que vamos ganhar, eu tenho uma boa esperança. Talvez até o governador vá a Criciúma para assinar este convênio, ou a gente vem de Criciúma novamente para assinar o convênio aqui na Casa da Agronômica. Em visita ao Ministério da Saúde em Brasília, a comitiva formada pelos diretores da Casa Guido, da Secretaria de Saúde de Criciúma e deputados federais conquistaram o valor de R$ 4.500.000 para a compra dos equipamentos necessários para o atendimento na UTI oncopediátrica. O projeto prevê a ampliação do espaço para 3.300 metros quadrados, o que contará com 10 leitos de UTI, 28 leitos de internações e 15 leitos de aplicação de quimioterapia. Será uma grande conquista. E o mau tempo dos últimos dias tem atrapalhado as obras de colocação de uma ponte provisória na principal rodovia do bairro Aurora. A estrutura antiga colapsou na última terça-feira. O mau tempo no final de semana prejudicou o início das obras para a instalação da ponte provisória na rodovia Lino Zanoli, no bairro Aurora e Içara. O Departamento de Serviços Urbanos faria o transporte do material e as máquinas continuariam o trabalho de preparação das cabeceiras. Mas isso não foi possível. Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, os serviços foram retomados. A previsão que nós temos é 15 dias, mas 15 dias que dê para trabalhar. Vai depender muito do tempo também. Se chover, como choveu sábado e domingo, e atrasou nós em 2 dias já. 15 dias que dê para trabalhar, ela estará pronta. As pedras que alicerçavam a antiga ponte são utilizadas para a preparação das cabeceiras da ponte provisória. Existem 2 máquinas no local realizando o trabalho de demolição e remoção da estrutura. A ponte será usada somente para tráfego de carros, de passeio e motos, não sendo permitida a passagem de caminhões. A característica dela, passa um carro, né, e no máximo um carro por vez, né, e passa motos, bicicleta, é mais para o tráfego aqui, da localidade, né. Enquanto isso, a equipe de engenharia do governo municipal de Içara realiza os estudos para determinar qual é a melhor estratégia para a construção de uma nova ponte. Chuva, sol, a previsão do tempo você acompanha agora. Terça-feira, o dia amanhece com 17 graus, as temperaturas chegam na casa dos 26, mais um dia úmido em toda a região, com sol aparecendo entre nuvens e períodos de nublado com chuva a qualquer momento. Quarta-feira, o dia amanhece com 16 graus, chegando à casa dos 26. Sol com muitas nuvens durante o período da manhã e períodos de céu nublado com chuvas a qualquer hora do dia. Quinta-feira, o dia amanhece com 18 graus, chegando à casa dos 31. Sol e aumento de nuvens no período da manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite.
Sexta-feira, o dia amanhece com 19 graus, chegando aos 32. A umidade continua sobre o estado e, com isso, muitas nuvens na região e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A seguir, Março Azul é o tema do Sala de Entrevistas dessa semana. O segundo tipo de câncer que mais mata entre homens e mulheres no Brasil é o do intestino e é o tema do Março Azul, uma campanha lançada por especialistas para falar sobre a importância do tratamento precoce, e esse será o tema do Sala de Entrevistas desta terça-feira. No mês de março, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia e o Ministério da Saúde reforçam a importância da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer de intestino coloretal, que, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, é um dos 3 tipos de cânceres que mais atingem os brasileiros. Ainda de acordo com o INCA, em 2020, cerca de 50 mil pessoas receberam o diagnóstico de câncer coloretal, sendo 20.520 homens e 20.470 mulheres, além de quase 20 mil óbitos por causa da doença. A coloproctologista e cirurgiã Denise Dávila é a nossa convidada do Sala de Entrevistas dessa semana para alertar sobre a prevenção e os cuidados com a saúde. Esse mês está sendo dedicado principalmente para a gente focar no câncer de intestino, né, no câncer coloretal. A gente sabe que ele é o segundo mais comum, tanto nos homens quanto nas mulheres. Ele só perde nas mulheres para o câncer de mama em incidência e o câncer de próstata nos homens. E é um tipo de câncer que a gente pouco ouve falar, né? Sim. Então, em relação à incidência, né, ele é tão comum, mas existe toda essa carga de preconceito, de tabu, né, quando a gente relaciona problemas intestinais a problemas do reto, do ânus. De fato, como tu comentou, as pessoas têm receio, têm vergonha, acabam protelando a procura por ajuda, né? E isso é muito sério, a gente não pode deixar para lá essa parte do nosso corpo, né? Com certeza, porque hoje, né, já se sabe, né, dos estudos, vocês mais do que a gente, claro, há anos já vem se estudando isso, a importância do intestino no corpo, né? Ele é o segundo órgão mais importante, sem ele, boa parte do nosso sistema não funciona. Exato, a gente chama até o intestino de segundo cérebro, né? Porque ele tem, né, o intestino delgado, o intestino grosso, tem toda uma carga de funções no nosso corpo, de absorção, né, dos nutrientes, das vitaminas, de combate a infecções, a processos, né, de doenças que podem ser absorvidas pelo nosso intestino, né, através da nossa ingesta. A gente tem toda a parte da formação do bolo fecal e o trânsito intestinal, né, que está lá no intestino grosso. A flora intestinal, a gente nos últimos anos tem visto cada vez mais estudos relacionados à flora intestinal, até relacionado problemas da flora intestinal relacionados a problemas psicológicos e psiquiátricos, como a depressão, a ansiedade. Então, a gente tem uma gama toda, na minha especialidade, de coisas, né, que a gente pode cuidar e evitar para deixar nosso intestino saudável, e isso colabora muito para a nossa saúde como um todo. Hoje, os principais fatores de risco que favorecem o surgimento do câncer coloretal são o sedentarismo, obesidade, a ingestão excessiva de alimentos gordurosos e industrializados, o consumo de álcool, o tabagismo e o consumo de alimentos defumados e carne vermelha. A gente tem principalmente como causa o padrão alimentar, né? Os quadros de câncer intestinal, eles existem em maior número nos países desenvolvidos em desenvolvimento, justamente por causa do padrão alimentar, né? Predominantemente com
alimentos industrializados, né? Então a gente sabe que quem tem uma dieta rica em fibras, né, com alimentos menos industrializados, com o consumo de álcool bem moderado, sem tabagismo, controle da obesidade, tudo isso nos ajuda a diminuir o número de casos de câncer. Mais sobre o assunto você acompanha no Sala de Entrevistas desta terça-feira, a partir das 3h30 da tarde. Eu sou a doutora Denise Dávila Búrigo, vou estar com vocês para a gente conversar sobre a prevenção do câncer de intestino. Esse que é o segundo tipo mais comum, tanto nos homens quanto nas mulheres. Então fiquem ligados que é assunto importante. E essa entrevista também vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. E agora vamos a um giro de informações pela nossa região. O Instituto Nacional de Seguro Social retomou nesta segunda-feira os serviços de agendamento presencial nas agências de todo o país. A modalidade, que permite marcar um horário para ser atendido, foi suspensa em função da pandemia da Covid-19. O agendamento pode ser feito pelo site, pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Nos casos em que o cidadão não tem acesso à internet ou ao telefone, o agendamento pode ser feito diretamente nas agências. O governo de Criciúma, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inaugura na noite desta segunda-feira a Unidade de Estratégia da Saúde da família Otto Chaves Pacheco, antigo 24 Horas da Próspera. A estrutura totalmente remodelada vai atender a população do bairro com salas de atendimento, vacina, curativos, entre outros. As inscrições para o primeiro processo seletivo de 2022 do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, serão reabertas com o período ampliado. Os estudantes terão até às 23h59 de amanhã, dia 15, para se inscreverem. A data do resultado da chamada regular, que seria divulgada no dia 15, também mudou e será publicado no dia 18 de março no portal do Acesso Único. A equipe de manutenção da Secretaria de Estado de Infraestrutura desobstruiu a pista onde uma árvore caiu na manhã desta segunda-feira na Serra do Rio do Rastro. A informação é da Polícia Militar Rodoviária de Bom Jardim da Serra. Com isso, o trânsito flui normalmente no local. O tráfego no local estava bloqueado parcialmente desde o início desta manhã. A equipe de patrulhamento da polícia identificou o problema e acionou a equipe para a manutenção necessária. Nenhum acidente de trânsito foi registrado. Assim como em outros municípios, Siderópolis optou por encerrar o atendimento no centro de triagem para o coronavírus. A partir desta segunda-feira, o local não atenderá mais casos suspeitos que devem ser encaminhados normalmente ao hospital ou então unidades de saúde com referência ao pronto atendimento 24 horas. Para crianças ou adultos, a vacinação segue sendo feita em todas as unidades de saúde do município. Adultos que desejam tomar sua dose pela manhã precisam agendar, assim como as crianças que receberam a vacina da Pfizer. Para a vacinação da tarde ou crianças que tomaram a Coronavac, a programação não é necessária. A partir desta segunda-feira, as pessoas nascidas entre 1968 e 1983 ou empresas abertas nesse período poderão pedir o saque do recurso do dinheiro esquecido em instituições financeiras. O processo deve ser feito via site Valores a Receber, criado pelo Banco Central, para consulta e agendamento da retirada de saldos residuais. A consulta foi aberta na noite de 13 de fevereiro. Na ocasião, o próprio sistema informou a data e o horário em que os usuários com recursos a sacar devem retornar ao site para fazer o agendamento. O processo vai até sexta-feira, dia 18. Quem perder o prazo ou horário poderá fazer uma repescagem no sábado, dia 19, das 4 da manhã à meia-noite. O usuário que perder a repescagem só poderá retornar ao sistema a partir de 28 de março. Após o pedido de saque, a instituição financeira terá até 12 dias úteis para fazer a transferência. A expectativa é que os pagamentos realizados por meio de Pix ocorram mais rapidamente. E com essas informações a gente encerra o Informe Região desta segunda-feira. Lembrando para você seguir a gente nas redes sociais, @TV Primavera no Instagram, Facebook e também no nosso canal do YouTube.
A todos vocês, uma boa noite de segunda, um bom começo de semana. Até amanhã.